Então, para a gente continuar, eu gostaria então de chamar ao nosso convívio de hoje, para ele iniciar a jornada dele nesse fim de semana, o nosso querido amigo que vai falar para a gente hoje. E seguindo o exemplo de ontem, eu vou chamar da forma que ele nos pediu para que fosse anunciado. Então, como nós fizemos com o Marlon ontem, vocês se lembram. Então, eu gostaria de convidar o nosso amigo e trabalhador espírita Andrei Moreira, filho de Geraldo Dácio e Maria Madalena. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o carinho do KSSF na preparação querida dessa semana, desta proposta, em repetir esse evento sobre sexualidade que foi realizado no Conchos. Quero agradecer o convite e a oportunidade de participar disso. Esse é um tema pouco debatido desta forma mais ampla e é sempre muito bom quando nós temos a oportunidade de reunir esforços no entendimento dessa temática, que é para todos nós ainda um grande desafio, porque ela nos coloca de cara conosco mesmo, com a nossa própria realidade, com a realidade do outro, e, naturalmente, isso é ainda desafiador para todos nós. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham através da transmissão do KSSF, da Rede Amigo Espírita no Brasil, e rogar a Jesus que o nosso verbo seja aquilo que Ele espera de nós nesta noite. A energia sexual é uma energia natural e divina, que acompanha o espírito ao longo de todo o processo evolutivo. Ela é uma energia essencialmente criadora, potencialmente criativa, mantenedora, estruturadora e que promove conexões entre todos os seres. Enquanto o princípio espiritual estagia nos reinos inferiores, a energia sexual já o acompanha, promovendo conexões de variada natureza. André Luiz se debruça sobre esse tema no livro Evolução em Dois Mundos e vai nos dizer que a energia sexual acompanha o princípio espiritual ao longo de todo o processo evolutivo, mesmo antes da individualização ao se tornar espírito. Então diz ele que a energia sexual é nos minerais a força de atração eletroquímica que atrai os diversos elementos minerais uns para os outros, promovendo também repulsão entre aqueles de carga semelhante. Nos vegetais é a força do vitalismo, é o início da reprodução sexuada, inicialmente hermafrodita em determinadas espécies, depois sexuada, a formação de gametas e o estabelecimento da troca e do intercâmbio que promove a reprodução das espécies. No reino animal inferior, ele é representado pela força do instinto de reprodução, pela atração que já conecta os seres uns pelos outros e pelos rudimentos do afeto, que ainda no início, através do princípio gregário, do bando e do grupo, e que pouco a pouco vai se desenvolver à medida em que aqueles elementos animais vão desenvolvendo na sua capacidade e na sua competência e também aproximando-se ainda mais da experiência humana. Então, o princípio espiritual estagia em reinos transitórios, aonde se individualiza e nós temos a experiência hominal. Na experiência hominal, desperta-se-nos a razão, desperta-se-nos a capacidade de termos consciência de nós mesmos e do outro, embora isto aconteça de forma rudimentar e lenta. Pouco a pouco é que vamos adquirindo percepção mais exata de nós mesmos e do outro, diferenciando-nos do outro. Porque naturalmente vindos do instinto, da animalidade, vindos da indiferenciação, não nos é possível que nós estejamos plenamente indiferenciados ou individuados a partir do início. Vamos fazendo isso paulatina e gradativamente, à medida que a consciência vai se desdobrando e que nós vamos despertando aquilo que chama de livre-arbítrio. A liberdade relativa de escolha que Deus nos dá, gradativa e sequenciada de acordo com o nível de maturidade que nós vamos tendo. A semelhança de uma criança que, à medida que vai crescendo, vai desenvolvendo, vai amadurecendo
aquelas aptidões para poder eleger e fazer escolha por si mesmo. Acontece que no ser humano, a energia sexual ganha uma expressão muito mais ampla, mais complexa, mais profunda e mais completa que aquela nos animais, nos vegetais ou nos minerais. Diz o filósofo Leon Denis que o espírito dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal para despertar no homem e poder sublimar-se no anjo. Nos problemas do ser, do destino e da dor, o filósofo espírita vai nos levando pelos meandros da evolução, em que o princípio espiritual, a pouco e pouco, vai descobrindo e desenvolvendo, despertando a sua natureza divina. E neste processo de despertar, reconhecendo as potencialidades e as ferramentas que Deus dotou o espírito para se utilizar ao longo do processo evolutivo. É então no ser humano, na complexidade da expressão da energia sexual, que nós vamos ter toda a potência criativa que o princípio inteligente, que é o espírito, vai se utilizar para executar as medidas que vêm da vontade ou que se direcionam para o mundo exterior na cocriação, que pouco a pouco vai aprendendo a fazer dentro do processo evolutivo. Inicialmente cocriando na sua própria vida, para, ao longo dos milênios, aprender a cocriar para a criação, no despertar mais pleno das suas potencialidades. A sexualidade, portanto, para o reino hominal, para os seres humanos que nós somos, representa uma potência de realização criadora. Não só na reprodução, em que nós nos atraímos uns para os outros através da libido e determinamos a multiplicação da espécie e a continuidade de nós mesmos, mas toda a força e potência criativa que nós utilizamos, por exemplo, para o trabalho, para a atividade espírita e para tudo mais. Marlon nos falou ontem muito bem a respeito dessa realidade da energia sexual e da sua complexidade no psiquismo humano. O que importa nos considerar é que quando falamos de sexualidade, estamos falando de algo muito mais amplo do que de genitalidade, do que de troca sexual, do que de expressão apenas de orientação ou de identidade de gênero. Estamos falando da potência criativa e criadora do espírito, que é essencialmente divina, mas naturalmente oriundos da animalidade. A caminho do despertar da consciência, só a pouco e pouco nós vamos aprendendo a divinizar ou a sacralizar aquela ferramenta que Deus nos deu. E também só a pouco em pouco a liberdade vai se desenvolvendo com uma potência nas mãos de criança, para poder eleger e fazer escolha na sua própria vontade. Então Emmanuel dedica o livro Vida e Sexo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para discutir inúmeras questões envolvendo a sexualidade humana, esta potência criativa. No entanto, ele inicia-se dizendo que ninguém subestime a importância e a grandeza da energia sexual, pois com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se ergueram, legando a construção, o progresso e o crescimento ao longo do tempo. É com a potência criativa humana que nós criamos, espelhando a grandeza da criação divina, guardadas naturalmente as devidas proporções. Mas a energia sexual, enquanto expressão do divino em nós, nos dá então esta capacidade de concretizar, de estabelecer conexões, de nos atrairmos, de fazer coligações, de agregar, de multiplicar, de desenvolver. Naturalmente, como uma potência, necessita de consciência, conhecimento, direção e propósito, para que aquilo seja utilizado da forma a mais bela possível. Acontece que nos dias atuais nós vivemos uma era de banalização das relações, dos afetos e da sexualidade como um todo. Porque a sexualidade tem sido restrita à genitalidade e o vazio existencial do homem tem levado homens e mulheres a buscar o seu preenchimento interno dentro de relações vazias de sentido e de significado e que não podem proporcionar um senso de abastecimento interior, de estima pessoal, de valor ou de construção que sustente-se diante das dificuldades e das lutas do dia a dia. Então, nesse sentido, as pessoas têm se tratado como se fossem objetos.
E os jovens, cada vez mais perdendo a referência, têm vivido grandes conflitos dentro da vivência da sua afetividade e da sua sexualidade, da sua autoestima e da sua potência criadora. Porque os lares têm se desagregado cada vez mais, as famílias cada vez mais descasadas, os filhos cada vez mais criados por circunstâncias ou realidades distintas daquela com a presença do pai e da mãe, ou dos pais ou das mães, o cuidado com os filhos sendo substituído pela presença de uma babá, de uma escola, de um mundo virtual, de uma exterioridade que não preenche, que não dá sentido e que deixa os jovens cada vez mais angustiados, porque olham para a referência primeira, que é a vida afetiva e sexual dos seus pais, e vem uma desagregação, vem uma desconexão, vem um grande número de alienações parentais, vem os pais confundindo a relação de pais com a relação de homem e mulher e promovendo uma desconexão dos filhos com um dos genitores, estabelecendo uma fidelidade ao longo do processo, e isso leva a muitos conflitos internos que os jovens manifestam sintomaticamente como esta apatia para a vida, esta não habilidade para a vida real, um enfiar-se no mundo virtual, no sexo virtual, no esconder-se atrás de uma câmera, de um anonimato, de um pseudônimo, de um jogo virtual e promover, então, uma desconexão interna, desconexão da família, dos afetos e, portanto, das potências criativas. Então, nós precisamos pensar muito a respeito da expressão da sexualidade e da sua vivência no nosso mundo íntimo, porque ela tem sido negligenciada, embora seja uma potência essencialmente divina. Então, há palavras que, pelo muito uso, acabam perdendo sentido. Uma delas é a palavra amor. Nós falamos amor com muita facilidade. Mas o que amor significa? Quando nós dizemos eu te amo, dentro de uma relação afetiva e sexual, o que nós estamos dizendo para outra pessoa? O eu te amo pode representar eu te valorizo, eu te dignifico, eu te respeito, eu te enxergo, eu te considero, como também pode representar eu te uso, eu te abuso, eu te preciso, eu não posso viver sem uma companhia, eu vejo em você as minhas faltas. Também pode representar eu necessito de poder, eu necessito de alguém para comandar, eu necessito de uma relação em que eu possa expressar minha agressividade, a minha violência, ou pode representar eu te valorizo no valor que eu não vejo em mim, eu te coloco como superior, eu te acho alguém maior do que eu. Eu te amo pode representar muitas e infinitas coisas, de acordo com a vontade e com o direcionamento de cada um. Então, os gregos vêm em nossa ajuda quando eles nos mostram que há distintas palavras para a palavra amor. E eles nos falam, por exemplo, do amor porneia. O amor porneia é o amor, de onde deriva a palavra pornô, que representa o amor de consumo, o amor daquilo que é objetificado. Em porneia, o outro não é visto. Em porneia, nós estamos cegos para uma realidade que seja distinta da nossa, porque porneia só vê a si mesmo, só vê as suas necessidades, só olha para a projeção de si, e o outro, então, é um objeto de realização pessoal que é utilizado para satisfazer-se. Então, o outro é visto não como si mesmo, mas visto como a representação simbólica das nossas faltas, daquilo que nós necessitamos e que deve estar a nosso serviço. Porneia, portanto, trata o outro ou a relação de forma objetificada e utiliza de forma a consumir aquilo que é amado. E aquilo que é consumido termina por ser destruído, porque naturalmente não é visto e é abusado. Então eu gostaria de perguntar, quem aqui vive amor porneia? Levanta a mão para eu saber. Fora eu. Ah, mais um corajoso ali. Sabe o que significa? Uma pessoa lúcida nessa sala. Porque 100% de nós aqui vivemos amor porneia. Amor porneia é uma das expressões da nossa busca e do nosso amor. O amor porneia representa tudo aquilo em que nós olhamos apenas para nós. Por exemplo, a vida começa com o bebê amando a mamãe, não é verdade? O bebê vê a mamãe? O bebê consegue perceber a mamãe?
O bebê olha para a mamãe e fala assim: mamãe querida, por acaso a senhora já acabou de comer, está tranquila e pode agora vir dar-me de mamar? Por acaso a senhora está cansada e já descansou e agora eu posso acordar? Não. O bebê olha para a mamãe e vê um seio andante, não é? Que jorra leite, que é caloroso e que tem um colo que o aquece. Naturalmente, porque ele não tem maturidade nem neurológica, nem consciência de si para perceber alguma outra coisa, senão os impulsos instintuais das suas necessidades. E a mamãe é a provedora das suas necessidades, é o seu primeiro amor. Então ele vai lá e ele busca na mamãe. Mesmo que isso consuma a mamãe, mesmo que isto sacrifique a mamãe, mesmo que isso custe a ela o que custar. E nós sabemos que custa, desde o primeiro momento quando ela o recebe no ventre e coloca a sua vida em risco para ele. Mas esse bebê vai crescendo. E à medida que vai crescendo, vai desenvolvendo autonomia relativa e vai passando a ter vontades, que são desejos, que distinguem-se das necessidades. Mas inicialmente a criança não sabe a distinção entre desejo e entre necessidade. Ela acha que ela quer, que ela precisa. E ela ainda não enxerga o outro, ela enxerga somente a si mesma. E ela ainda vê a mamãe e o papai apenas como os provedores carinhosos que lhe dão aquilo de que ela precisa. Então, se ela vai no supermercado e vê os chips, ela pede à mamãe, aponta, eu quero. Aí a mamãe olha para ela e fala, não. E aí ela olha para a mamãe e diz, tá tudo bem, mamãe, seja feita a sua vontade, porque a senhora sabe, a senhora tem mais maturidade do que eu. Não é verdade? Não, ela acha que a mamãe tem problema auditivo. Então ela repete mais alto, não, mas eu quero. Aí a mamãe fala para ela de novo, não. Aí ela diz, mas o meu problema é neurológico, mamãe. Ela diz, o seu problema é neurológico, a senhora não entende que eu quero. Aí, como a mamãe já está com um problema neurológico, que é de uma natureza muito grave, ela se joga no chão e esperneia, que é para mostrar para a mãe que se ela não tiver os chips, ela vai desencarnar. Né? Ela está agonizante porque ela precisa ter. Por que a criança sofre quando ela recebe aquele não? Porque ela confunde desejo com necessidade. Ela está acostumada com a mamãe provendo as necessidades dela. E naquele momento em que lhe é negado o desejo, em que ela começa a aprender a frustração educativa, que vai aprender a colocar limite, a estabelecer um senso do eu diferenciado do outro e aprender a relacionar-se com os limites naturais que a vida promove, ela sente que está tendo uma grande falta e que aquilo lhe é uma agressão à sua realidade. E aos poucos ela vai amadurecer. Acontece que nós crescemos para a vida adulta. E quando lá está esta realidade na criança e no bebê, isto é muito compreensível. Mas dentro do adulto que nós somos, permanece uma criança. Uma criança não curada, uma criança exigente, uma criança ferida, uma criança queixosa, uma criança que faz lista daquilo que quer, daquilo que não teve com o papai, que não teve com a mamãe, daquilo que não completou na sua vida, daquilo que não sentiu como senso de valor pessoal. E traz isso, junto com as suas defesas psicológicas, com todo o movimento que estabeleceu para poder defender-se disso ou lidar com isso, e, naturalmente, vai vivenciar isto na relação com o outro. E quando a criança, então, no adulto, permanece no comando, a característica do amor deste adulto é um amor porneia, que passa a abusar do outro e passa a demandar do outro uma completude que só ele pode se dar. Ou que passa a buscar e a pedir do outro, dentro da relação afetiva e sexual, um sentido de valor que não dá a si mesmo. Então, o amor porneia é o que está por detrás da possessividade, do sentimento de ciúme excessivo ou patológico, do senso de poder que comanda as relações, da necessidade de controlar uma relação afetiva e fazer com que a relação se guie pela própria vontade ou como quer. Nessa relação, o outro é colocado como objeto para servir-nos. E então não importa se o outro é sacrificado, se o outro está desgostado, se o outro fica sentindo-se diminuído na sua grandeza, porque ele está ofertando aquilo que nós queremos. E como crianças, então internas, exigimos que aquele amor seja dado daquela maneira ou daquela forma. Por exemplo, nós todos frequentamos a casa espírita. Nós frequentamos a casa espírita há bastante tempo, não é? Então eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder para mim, responda somente para você.
não é? Há quantos anos você frequenta uma casa espírita? Qual o nível de colaboração financeira que você dá para esta casa? Qual o nível de ajuda ou de dedicação efetiva você oferta para este lugar que te ajuda? O amor porneia é aquele que vem toda semana para ser servido e não preocupa em servir o lugar que o serve. Seja o centro espírita, seja a sociedade, seja qualquer lugar aonde esteja. No amor porneia nós só queremos consumir porque nós achamos que devemos receber. Então, a casa espírita é um belo exemplo de onde, por vezes, nós deixamos esta faceta porné tomar uma conotação maior. Porque nela, nós utilizamos e achamos que o outro tem que nos servir. Então, nós precisamos receber de graça aquilo que é dado. A gente se sente realizado, a gente se sente confortado, o coração se sente ali preenchido, mas o nível de dedicação e de retorno que a gente dá para aquele lugar que nos promove isso, qual é? Alguns dão equilibradamente, outros dão a menos, outros não dão nada. Que nível isso acontece na sua vida? O amor porneia, portanto, é o amor que nós vamos lá e olhamos só a nossa necessidade. Nós frequentemente chamamos esse amor de egoísmo, porque no egoísmo nós estamos olhando apenas a nossa própria necessidade e colocando o nosso ego acima de qualquer coisa, embora o egoísmo possa tomar conotações mais complexas. No entanto, se o amor fica restrito a esta fração porneia, ele se manifesta apenas para o indivíduo. Mas há uma outra natureza de amor que é o eros. E o eros é o amor do desejo, é o amor da atração, é o amor da conexão. É aquilo que nos faz casais conectados, interligados, é aquilo que nos leva na direção do outro, porque nós já vemos algo do outro, já vemos que o outro é objeto de prazer e é um sujeito de prazer e é também alguém apto a receber prazer. Em Eros, nós já estabelecemos uma conexão de natureza erótica e queremos partilhar, seja de uma vivência de prazer e comunhão físico, seja de uma vivência do afeto que já se esboça e já se manifesta aí na alegria de estar com aquele ou com aquela que a gente sente que se complementa. Eros é, portanto, um passo além de porneia. Frequentemente está de mãos dadas com porneia e faz com que a gente esteja nesta comunhão do consumo, do objeto, do prazer e das trocas. Eros é extremamente importante. Eros vitaliza. Diz Emmanuel que Eros é força em nós. Porque ele vai explicar, e André Luiz também, que a energia sexual gera cargas magnéticas em nós. Emmanuel apenas cita, André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer, estas cargas magnéticas, elas geram... A energia sexual gera cargas magnéticas específicas no psiquismo de cada um. E estas cargas necessitam de compensação de força equivalente. Significa que elas necessitam ser trocadas e intercambiadas por aqueles que vivem em regime de sintonia desde o campo cognitivo ou intelectual até o campo afetivo. André Luiz vai dizer, no capítulo 18 da primeira parte de Evolução em Dois Mundos, que nós, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, não nos sentimos planificados senão na parceria com aqueles que vibram no mesmo diapasão, com os quais estas cargas magnéticas podem ser trocadas e intercambiadas, gerando um fluxo de vida e vitalidade que alimenta a sensação de prazer pessoal, de satisfação. É por isso que quando alguém restringe a expressão do seu amor, da sua vida ou da sua busca à expressão eros, sente uma grande insatisfação. Porque o amor fica restrito a uma capacidade de gerar prazer ou de dar prazer, e muitas vezes apenas numa fração porneia, em que o outro é apenas consumido e objeto, e não promove um intercâmbio de cargas magnéticas com força de compensação. Muito pelo contrário, promove uma grande intoxicação energética que vai estabelecendo um nível de sufocamento interior, porque esta transfusão físico-psíquica que as trocas afetivas e sexuais promovem, elas não são somente de natureza orgânica, elas são
de natureza intensa energética. Você deixa o seu magnetismo com um pouco da sua identidade, do seu quantum energético, e você recebe um pouco do outro. Então, se você se relaciona com alguém que comercializa o sexo e que está lá como um objeto apenas para o seu amor porneia, que você vai tratar como objeto sem ser visto e apenas consumir, você vai estabelecer uma troca com alguém que já está altamente contaminado, altamente intoxicado por um quanto energético, e você vai levar um pouco de cada um que com essa pessoa se relacionou nas suas relações mais recentes. Se você busca cada hora um parceiro, você vai ter uma intoxicação energética, afetiva e uma perda da noção de conexão que vai se restringir a uma fração que não pode dar uma realização plena e completa. E como no atual estágio evolutivo nós só nos sentimos planificados quando o amor se manifesta dentro da sua totalidade, da potencialidade humana que nós temos, isto significa através de termos o que precisamos, de desejarmos o que nos completa, de respeitarmos e de dignificarmos aquilo que vivemos. Quando fica restrito a uma expressão eros, fica muito insatisfatório. E é por isso que estas relações não abastecem e dão abertura para as enfermidades psíquicas ou para as angústias, porque todas as vezes que o homem se trata de forma inferior à sua potencialidade daquele estágio evolutivo, ele promove um movimento de contração em si e não um movimento de expansão. Então, diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos que estas cargas magnéticas em se acumulando em nós e também aquelas absorvidas dentro dessa troca que é a expressão da sexualidade vão invadindo outros campos sensíveis da alma, gerando sintomatologia. O que André Luiz está explicando aí dentro da linguagem da ciência espírita? A formação da neurose, segundo Freud. A libido reprimida, invadindo outros campos sensíveis da alma, gerando expressões sintomatológicas, como reflexo o quê? Daquele movimento que o Marlon diferenciou ontem para nós, da repressão e da sublimação. Porque na repressão essas cargas magnéticas são guardadas em nós, enquanto na sublimação são mobilizadas para uma potência criativa em outra área de afinidade, seja por ação da vontade, do esforço ou da sintonia natural. Mas quando se dá, então, um movimento repressivo ou a intoxicação energética, isso vai promovendo sintomas dentro do nosso campo psíquico. Porque eu imagino como seja uma casa fechada sobre um sol escaldante. Aquela casa vai ficando insuportável, porque aquele sol inclemente vai gerando um movimento de calor cada vez mais intenso ali no seu interior. Mas para que aquela casa fique agradável, é preciso abrir as portas e janelas. É preciso receber e é preciso dar. É preciso que o movimento de fluxo aconteça, mas não simplesmente que ele aconteça, mas que ele aconteça em nível equivalente à potencialidade evolutiva daquele ser humano, daquela estrutura aonde está. É por isso também que quando nós pensamos que a nossa estima, o nosso valor pessoal ou a nossa felicidade vai se dar com o número de pessoas que a gente conquiste ou seduza, nós vivemos uma grande frustração. Hoje os jovens fazem isso, concurso de quantas bocas beijaram, de quantas pessoas ficaram numa noite, e tendem a ter o seu valor consagrado pelo número de pessoas que acabam de conquistar ou de seduzir, numa demonstração que não valorizam e não respeitam a si mesmo, portanto não respeitam o outro e ficam nesta expressão eros, que é muito pequena diante do potencial da grandeza que pode ser a expressão da sexualidade humana. Então se frustram. É por isso também que dentro das expressões da relação, quando nós tratamos alguém de forma reduzida a esta expressão, nós tratamos esta pessoa como algo menor. Eu me lembro de um dia uma paciente me dizer assim: Andrei, estou muito brava. E eu perguntei: por que você está brava? Ela disse assim: porque meu namorado resolveu ficar com a família dele esse final de semana. Aí eu: que família? Ela disse: com a esposa e os filhos. Aí eu falei: com a esposa e com os filhos? É. Então você é amante dele? Ela disse: sim, eu sou amante. E você, quando começou a estar com ele, você já sabia que você seria amante dele? Ela disse: sim, eu sabia, eu aceitei. Então, nesse final de semana, ele disse que não te encontraria e que ficaria com a família dele. Ela disse: sim, e eu estou muito brava.
Falei, bom, então está tudo certo. Ela olhou para mim e disse, como está tudo certo? Falei, bom, está tudo certo diante do acordo que vocês fizeram. Ele deixou claro que o lugar que tinha para você na sua vida era o lugar de amante. O lugar daquela que não pode ser vista, que não pode aparecer, que não vai ser tratada na sua inteireza, que não tem o seu valor plenamente reconhecido, que não é tratado senão no nível daquilo que lhe falta dentro da relação que ele tem e da qual não tem coragem de se libertar para poder assumir-te com o respeito que te é devido. Que ele faça isso diz respeito a ele. Ele não está aqui pedindo ajuda. Então, a ele nós respeitamos e deixamos com a experiência que é dele. O que eu não compreendi até agora é porque é que você se permite esta experiência e se permite ser menos e se permite se indignificar no lugar daquela que não pode ser vista e respeitada na sua inteireza, quando você pode ter alguém inteiro e valorizando a si mesmo e valorizando ao outro. Porque você que elegeu o lugar da amante na vida dele. Que ele escolha ficar com a família dele, ele está dentro daquilo que ele elegeu. Mas que você escolha ser amante, você está escolhendo ser apenas um objeto de menor valor para ele. Porque o lugar da amante é ser amante. E quando a amante passa a ser esposa, deixa o posto antigo vago. Vai se tornar agora a esposa traída. E não a esposa ou a mulher dignificada. Então, quando a expressão se torna apenas uma restrição a uma expressão eros, o indivíduo fica desvalorizado em si mesmo, porque ele é tratado como objeto no amor porné do outro, se dá apenas como um objeto de desejo para satisfazer a pulsão do que o outro não tem dentro da sua relação, fruto da sua queixa e do seu vazio, que sempre vê naquilo que não tem a solução para a sua felicidade, para a sua satisfação, que é o mito do amor romântico ou do amor sexual, em que a gente vai sempre buscar no que não tem, né? Dado que nós desejamos a diversidade, e então se reduz a uma expressão. Portanto, o amor eros ele é extremamente importante, mas ele precisa estar ligado a outras naturezas. Quando o amor eros é abandonado na vida da pessoa, também falta algo. Então, ao longo da vida, por exemplo, é muito comum que, às vezes, um casal deixe de se amar na expressão eros. Às vezes, porque se distanciou dentro do relacionamento a tal ponto que não mais se olha dentro de um movimento que desperte o desejo. Isso acontece, por exemplo, quando o casal para de se admirar, quando passa a se criticar, quando passa a olhar o vazio que tem um no outro, quando passa a fazer uma lista do que o outro não é e do que o outro não tem, ao invés de fazer uma lista do que agradecer e do que ser grato dentro daquele relacionamento. É quando a criança queixosa, que olha para o próprio umbigo, começa a fazer uma lista do que não tem. Às vezes nós olhamos algumas pessoas falando dos companheiros ou das companheiras e pensamos, mas essa pessoa tem tantas virtudes e esta pessoa só faz uma lista daquilo que não tem. Eu tive a oportunidade de perguntar a alguns casais, eu compreendi muito bem o que é que insatisfaz a vocês uns nos outros, está tudo muito justo, explicado e está claro. Agora eu gostaria de saber os motivos pelos quais vocês são gratos um ao outro. E às vezes, com esforço, eles começavam a trazer. E depois de algum tempo falavam bastante. E eu perguntei, e vocês já disseram um para o outro os motivos pelos quais são gratos? Ou estão apenas acusando e jogando um no outro os motivos pelos quais se queixam? Porque os adultos, quando são justos, são equilibrados. Aprendem a agradecer e aprendem a expressar com respeito aquilo que insatisfaz. Então, se o casal perde eros porque perde a conexão, vai deixando aos poucos de ser casal. Passa a ser amigos, passam a ser parceiros, mas casal deixa de ser casal. A não ser que, ao longo da vida, aquela expressão de eros vá se convertendo numa comunhão afetiva tamanha que o casal não sente a necessidade de manifestar eros através, por exemplo, da genitalidade ou de uma expressão sexual padrão, porque estabeleceu outros níveis de comunhão. Isso acontece com os casais que duram longo tempo, com as mudanças corporais que vão acontecendo, fruto naturalmente da idade, da modificação da resposta aos hormônios sexuais e à predisposição, e a sexualidade que não desaparece na pessoa na melhor idade vai se convertendo em outras expressões de sexualidade, porque todo o corpo é erógeno.
e todo o corpo é erótico, todo o corpo é estimulável e todas as sensações vão promovendo prazeres e realizações. Mas isso, quando se dá de forma equilibrada no casal, não promove sintomas, promove maior comunhão. E é engraçada esta fase, porque geralmente os homens, quando perdem, por exemplo, a capacidade de ereção, têm uma lacuna na sua autoestima, porque a masculinidade está muito ligada para o homem na potência sexual. E geralmente perdem a potência numa época, ou diminuem a potência ou o desejo, numa época em que as mulheres também diminuem o seu desejo na forma da relação genital, pela modificação orgânica, corporal e das prioridades na vida da mulher. Então, nessa fase é muito engraçado, porque os homens entram no consultório e dizem assim: doutor, pelo amor de Deus, me ajuda com aquela pílulazinha, me dá a azulzinha que me ajude. E aí a gente conversa sobre aquelas características. Logo depois entra a esposa, fala assim: ele te pediu a pílula, doutor? Pelo amor de Deus, não dá não. Não dá não, porque já está difícil sem. Se o senhor der essa pílula, vai ficar impossível. Porque são as mudanças das fases. E nessas horas é preciso que o homem aprenda a aceitar as mudanças corporais e as mudanças de fase, ressignificando a sua estima, porque a melhor idade é espaço de síntese na vida e não é espaço de manter um padrão, se obrigando àquela mesma potência, seja sexual ou de qualquer natureza, como símbolo de masculinidade, porque então se autoviolenta. Também não é necessário perder, e aí entra aquele equilíbrio de casal que é sempre desafiador. Mas Eros também pode desaparecer dentro de um sintoma, como, por exemplo, em uma depressão ou em outra enfermidade, em que a perda da libido é um sintoma diante daquilo. Eros, portanto, é uma conectividade e é um estabelecimento de busca que nos leva a integrar com o outro. Não como duas metades da laranjas que se complementam, porque isso é uma ilusão do amor romântico. Nós não somos duas metades que encontram a metade faltosa. Somos duas laranjas esburacadas que encontramos uns aos outros e nos damos as mãos para ajudar a lidar com as nossas faltas e suportar as faltas do outro, para aprender a olhar para os nossos cheios e a olhar para os cheios dos outros e aceitar a grandeza da expressão da sexualidade dentro de uma vivência afetiva, que é um caminho de solidão partilhada. É um caminho em que nós fazemos uma trajetória individual e a dois. E o caminho em que o outro faz uma trajetória individual e a dois. E nós somamos 1 mais 1 e dá mais que 2, porque dá uma comunhão em que nós podemos crescer. Portanto, há uma outra natureza de amor que se chama filia. E filia é o amor do respeito, da dignidade. Em filia nós vemos o outro completamente. E o outro é percebido, é alguém digno do mesmo valor e da mesma expressão que nós temos. Portanto, em filia, o outro está no mesmo nível, precisa se manifestar, se expressar, ter direitos, realizar-se, enquanto também propicia a nós a complementaridade possível na nossa autorrealização. Filia é o amor dignidade. É o atual desafio nas histórias evolutivas de cada um de nós. Porque nós estamos, em humanidade, desafiados a viver filia na sua grandeza. A respeitar-nos como casais, a ver o outro não apenas como objeto pornéia do nosso consumo, não apenas a força erótica da nossa atração, mas o ser inteiro que merece ser dignificado na sua personalidade, na sua vontade, na sua consideração, no seu sentimento, e não ser largado, abandonado, desconsiderado naquilo que se propõe dentro de uma troca a dois. Em filia, não há lugar para enganar o outro, para utilizar o outro, para fazer joguinhos de forma profunda, senão aqueles naturais, iniciais dentro dos relacionamentos, porque o outro é digno de respeito, é digno de valor. Portanto, filia é um amor de excelência, em que o outro é tratado como alguém que merece ser valorizado nas suas escolhas e nas suas decisões como indivíduo que é. Mas há uma outra natureza ainda de amor, que é o amor ágape. E o amor ágape é o amor doação, é o amor plenitude, é aquele amor que se doa e se alegra em simplesmente ofertar. Ágape não precisa de retorno.
Ágape alegra-se em ofertar porque está cheio para dar. E porque tem para dar, precisa partilhar, porque é da natureza de Ágape que se esvazie para poder ofertar. E se alegra neste processo. Porque sendo fonte, Ágape brota quanto mais partilha. Não precisa que o outro agradeça, que o outro aplaude, que o outro dê, porque Ágape compreende o limite, a necessidade, a dificuldade, a dor. Ágape é compassivo, é respeitoso, é valoroso, é divino, porque vê o outro como alguém não só digno, não só forte, mas alguém no mesmo nível de dignidade divina que nós somos. É o amor que as mães experimentam desde o início, quando colocam seu próprio corpo à disposição para que uma vida ali se desenvolva. Elas se sacrificam num amor que não vai poder ser compensado e em forma igual. Aquilo que uma mãe faz por um filho nunca paga para esta mãe. Não em uma encarnação, somente em outra. Mas aquele movimento é doação, porque a mãe tem para dar, e ela se alegra. E ela não precisa, em parte, porque, claro, dentro da maternidade e da paternidade pode haver a projeção egóica de muitos condicionantes e de muitas expectativas sobre um filho não realizados, mas há ali uma experiência ágape dentro daquele movimento. Ágape, portanto, são experiências evolutivas que nós temos. Nós vivemos momentos ágape, momentos de renúncia, momentos de sacrifício, de compreensão, em que compreendemos que o outro não está no nível ainda de equilibrar, de devolver, em que respeitamos o tempo de cada um, em que esperamos a maturidade, em que acalmamos para aguardar que o outro esteja no seu centro e no seu eixo. Ágape é compreensivo, é carinhoso, tem aquelas características do amor que Paulo de Tarso descreve na sua carta aos Coríntios. É compassivo, é paciente, não se folga com a injustiça, folga com a verdade. Aquele amor é de natureza ágape. E nós falamos muito, então, que precisamos amar. Mas de qual amor nós estamos dizendo? Porque nós olhamos para este amor idealizado ágape, que sim, nós vivemos em experiências, quando, na verdade, o nosso grande desafio ainda, enquanto seres sexuais, afetivos e humanos, é a vivência do amor filia, do amor-respeito, do amor-dignidade, do amor que olha o outro no mesmo nível, que troca, que dá, que recebe, em nível de igualdade, com experiências ágape envolvendo. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém falando, nós temos que amar como Jesus amou, temos que amar ao outro incondicionalmente, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. É lindo, mas este amor é o amor idealizado. Nós vivemos momentos desse amor, mas não é possível viver esse amor o tempo todo, porque a nossa natureza evolutiva, ainda requisitando tanto para o nosso ego, para a nossa necessidade, para a nossa animalidade, porque viemos dessa animalidade e desse instinto absoluto, ainda se necessita ser compensada, e só a pouco e pouco, diz Emmanuel em Vida e Sexo, nós vamos então nos liberando destas impressões sensoriais tão fortes e destes movimentos que a lei de causa e efeito vai atribuindo a nós dentro dos processos destrutivos que nós vamos construindo com uma sexualidade ainda porneia. Afinal de contas, diz Emmanuel, que ninguém fere o coração alheio sem ferir o seu próprio. Que ao longo do movimento da vida, nas traições conjugais, no desrespeito, tratando o outro apenas com amor pornéia, apenas eros, nós vamos estabelecendo vínculos que necessitam ser compensados. Não dívidas que precisam ser pagas, mas responsabilidades que precisam ser assumidas e movimentos que precisam ser completados para um amor mais amplo. Qual amor mais amplo os Espíritos estão dizendo? O amor filia, que muitas vezes nos pede experiências ágape, como, por exemplo, receber no seio familiar aquele que nós abusamos no passado, reencontrar como filho ou como filha aquele amante de outrora, aquele triângulo amoroso que nós estabelecemos, a reconstruir as nossas relações, encontrando no parceiro ou na parceira aquela pessoa de quem nós abusamos, reencontrando-a no exato ponto em que deixamos. Pois diz Emmanuel em Vida e Sexo que o outro chega para a nossa vida exatamente da forma como nós ajudamos a construir. Às vezes, em experiências transatas muito antigas, da qual não mais nos lembramos, mas que agora sofremos os efeitos. Isto passado o efeito natural da fascinação dos reencontros. Porque Deus foi tão sábio que Ele estabeleceu
para a nossa vivência da sexualidade um processo obsessivo natural para começar os relacionamentos. Que se chama? Paixão. Paixão é um processo obsessivo natural. E não é processo obsessivo simples, é fascinação. Na paixão, nós achamos que estamos vendo o outro, mas paixão é porneia. A paixão é eros. Na paixão, nós estamos vendo nós mesmos projetados no outro. Na paixão, nós estamos amando estar amados, amando não estar só, amando ter alguém para amar. Estamos amando o espelho que nos mostra a complementaridade do que nós imaginamos ver, porque as subpersonalidades que existem e vivem em nós veem ali nas subpersonalidades visíveis do outro circunstâncias que estabelecem um match, parece Tinder espiritual, sabe? Uma subpersonalidade olha para a outra, elas se gostam, estabelecem e fazem um encontro. E nós achamos que ali está a totalidade. Por quê? Porque a fascinação, a perda de capacidade de raciocínio próprio e do outro, natural, porque ali é um movimento do ego, das suas faltas, faz-nos cegos para o movimento da individualidade, a própria e a do outro. Mas Deus, junto do processo obsessivo, estabeleceu o melhor processo desobsessivo do mundo, que se chama casamento. Tem a força de 1000 reuniões mediúnicas concentradas. Desobsedia, que é uma beleza. Porque no começo da convivência, no começo da vida a dois, nós vamos percebendo que o pavão é lindo, mas o pé é horroroso. Que a bruxa vira princesa, mas que também, dependendo do estímulo ou da época do mês, a princesa volta a ser bruxa, não é? E interessante, é aí que o amor pode acontecer. Porque o amor, filia e ágape, não se sustenta nas idealizações românticas do ego, mas no reconhecimento da humanidade do outro como semelhante. É vendo luz e sombra, beleza e feiura, completude e incompletude, que nós podemos transcender o amor porneia e eros e migrar para expressões filia e ágape, quando então podemos respeitar a sombra do que o outro ainda não vê, não ama, não reconhece, não aceita, não acolhe. Podemos também aprender a amar o que não aceitamos, o que não acolhemos, o que não vemos em nós, mas que o outro já percebe, e juntos podemos olhar um para a luz do outro e fortalecer para que nós mesmos iluminemos a nossa sombra através da aceitação, do reconhecimento e da amorosidade com aquilo que ainda é processo e que é movimento em nós. Então, no processo da vida a dois, vamos deixando as idealizações de lado e vamos passando a viver uma relação que é real, aonde o respeito é a palavra de ordem. Então, diz Emmanuel em Vida e Sexo, somente quando o ser permite a si mesmo viver a expressão da dignidade e do respeito e vai vivendo os valores nobres do Evangelho dentro da expressão da sua sexualidade, estabelecendo uma relação monogâmica na qual respeite o outro como outro, a si mesmo como a si mesmo e a relação como algo digno, é que vai saindo dos impulsos instintuais da animalidade para a grandeza das expressões da sexualidade que o atual estágio evolutivo já permite. E claro, Marlon bem nos falou ontem, somente de pouco em pouco enfrentando as nossas repressões, negações, aprendendo a sublimar, aprendendo a direcionar e a viver múltiplos prazeres, porque a vida não se restringe ao prazer eros da genitalidade, mas a vários prazeres que nos planificam em vários setores. O prazer do trabalho, o prazer da atividade social, o prazer da amizade, o prazer da doação, o prazer do respeitar e ser respeitado, várias facetas de prazer que vão enchendo-nos o coração e que representam um direcionamento que aos poucos a nossa vontade vai disciplinando para que aflore em nós o melhor que ainda é desconhecido em nós, iluminando com autoconsciência o processo da vida que vige dentro de nós. Então, o que é que você diz quando diz eu te amo? Você está dizendo eu te porneio, eu te eros, eu te filio ou eu te ágapo? Ou está dizendo eu te porneio com toques de filia? Ou eu te filio com toques de porneia e muito de vez em quando eu ágapo? Cada pessoa vivencia uma combinação e uma particularidade, porque diz respeito ao seu movimento enquanto indivíduo, ao seu nível de autoconhecimento e à sua expressão. Bonito perceber que todas as expressões do amor são a busca do divino em nós, ainda que nas expressões adoecidas.
Porque aquele que está, por exemplo, na compulsão sexual e busca se realizar num eros ou num porneia exacerbado que reflete as angústias da sua alma, lá no fundo deseja algo positivo para si mesmo. Deseja se dar algum nível de prazer ou fugir da sua dor ou não conectar com a angústia. No fundo, a intenção é positiva, mas um instrumento não pode lhe dar aquilo que ele deseja e acaba por aumentar ainda mais as suas dificuldades internas. Mas ao passo que se reconhece divino e a consciência imortalista espírita nos direciona então para esta realidade e percebe-se parte da grandeza da criação, incondicionalmente amado por um Criador que não se preocupa em como ele está na expressão da sua sexualidade. Não lhe importa a sua identidade, a sua orientação, se vive de forma compulsiva ou se vive de forma equilibrada. Assim, na luz ou na sombra, na beleza ou na feiura, do jeito que está, é incondicionalmente amado. Quando o pensamento religioso de uma casa espírita, de um trabalho espírita, ele diz: você é bem-vindo, você é acolhido, aqui tem lugar para você, pode vir que aqui está cheio de gente como você, disposto a trabalhar e a disciplinar os seus impulsos íntimos, canalizando para uma expressão total, para uma expressão maior, mais ampla do que simplesmente uma área. Pode vir que nós também caímos, nós também levantamos, nós também temos medo, nós também erramos, porque é no erro e acerto que vamos aprendendo a descobrir-nos mais amplos, mais expandidos na consciência e na percepção, é que a pessoa então se sente dignamente humana. E é a experiência da dignidade que é o grande movimento curativo para os nossos corações. Porque porneia e eros nós já conhecemos em exaustão. Já vivemos em inúmeras encarnações, porque viemos de uma animalidade que naturalmente nos levou a ela. Mas o amor filia da dignidade, de olhar e valorizar, este ainda é desafio. E quando nós, no trabalho espírita, temos a oportunidade de nos sentirmos dignos e a oportunidade de construirmos isso dentro de nós, então a vida se desdobra numa outra perspectiva. Daí Emmanuel nos esclarecer que é imperioso que nós aprendamos a crescer na disciplina do mundo emotivo e afetivo para a grandeza das nossas potencialidades íntimas. Quais as sementes que o Criador lhe dotou, que você traz como potência? Quais as belezas do seu coração que já podem ser colocadas hoje a serviço do eterno bem? O que em você já é fruto que pode ser partilhado? Não aquilo que ainda é semente ou que é muda simplesmente, mas o que em você já traz de conquista, de força, de potência, para que você possa mobilizar esses recursos a serviço do bem, com consciência, enquanto você encara aquilo em você que ainda não está desenvolvido, enquanto você passa a perceber os mecanismos de defesa que te protegem de você mesmo, enquanto você aos poucos amplia a consciência para perceber os seus medos, as suas dúvidas, as suas defesas, as suas negações, as suas máscaras, pois todas as temos. Mas enquanto isso, o que é bom, colocado a serviço do bem, em disciplina emotiva, fazendo com que um grande movimento viva em nós. Quero, portanto, partilhar com vocês trechos de André Luiz e de Emmanuel a esse respeito, do Evolução em Dois Mundos e do Vida e Sexo. Emmanuel vai dizer sobre a evolução do amor: importa reconhecer que à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Vejam ele, vamos nos dilatando à medida que nos afastamos da animalidade, de porneia, para ir para o ágape, que é o divino angelizado, que ainda é desafio. Movimento vertical da virtude, movimento horizontal da inteligência. Nos primeiros, os que verticalizam na virtude, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, emanando-se as forças com que se afina irradiante a seção para Deus. Naqueles que sobem, o amor vai ficando cada vez mais filia, cada vez mais ágape. Nos segundos, os que se horizontalizam na inteligência, cujas emoções se complicam, o amor se requinta,
transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Amor porneia. Não vejo outro. Quero que o eu seja satisfeito o tempo todo nas exigências. Os primeiros, os que se verticalizam, aprendem a amar com Deus. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. Então vejam que bonito. Aos poucos ele está dizendo aqui, vamos afastando da animalidade absoluta e vamos conhecendo expressões mais amplas da energia sexual e da expressão do divino. É por isso que Emmanuel sintetiza tudo dizendo: concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Que Jesus nos abençoe nessa busca do divino. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui. Só rapidinho. Para quem desejar, o conteúdo dessa palestra está nesse livro, Amor a Dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita, que foi o último livro que eu lancei agora esse ano e que traz, né, traz um capítulo sobre energia sexual e traz essas questões a respeito das relações, todos esses amores, etc. Para as pessoas que nos acompanham de casa, podem procurar no site da editora, ameeditora.com.br. E também o livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, em que nós, né, porque eu e o Espírito Dias da Cruz, na verdade, metade eu escrevi, metade ele psicografou, nós abordamos a questão do desenvolvimento das virtudes, da nossa porção sadia. Também tem livros ali fora sobre a transexualidade, que eu falarei amanhã, tem sobre a cura e autocura, homossexualidade, tem sobre reconciliação, tem livros infantis, tem os livros Pílulas de Amor, de Confiança e de Esperança, e inclusive Pills of Trust, em inglês, né, o Pílulas de Confiança em inglês. E todas essas obras têm a sua renda integralmente doada para o trabalho espírita. Tá bom? Então eu vou estar no final disponível para falar com vocês. Obrigado.